que eu bem pequeno mesmo, e o Senhor, ele usou um profeta para falar comigo, e ele falou que ia me colocar em cima do altar para pregar a palavra dele. E hoje, toda vez que eu subo em qualquer altar, eu lembro do que o Senhor falou comigo. Irmão, se o Senhor te prometeu alguma coisa, eu quero que você saiba que o homem, ele promete, e pode acontecer alguma coisa dele não vier cumprir. Mas tudo que sai da boca de Deus, que é liberada para a minha vida, que é liberada para a sua vida, ela se realiza, ela acontece. Porque a palavra do Senhor fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor fez alguma promessa para você, simplesmente creia e acredite. Não importa o momento a qual você esteja vivendo, simplesmente guarda o que o Senhor falou com você em seu coração, e no momento certo, na hora certa, o Senhor lhe age ao seu favor. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, no capítulo 18. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. 2 Reis, capítulo 18. Diz assim a palavra de Deus: ora, sucedeu no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Ezequias, o filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. 25 anos de idade tinha ele quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe também era Abi, a filha de Zacarias, e ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, segundo tudo o que Davi, o seu pai, fez. Ele removeu os lugares altos e quebrou as imagens, e cortou os bosques, e quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque até aqueles dias os filhos de Israel queimavam incenso para ela, e ele a chamou de Deus. Ele confiou no Senhor Deus de Israel, de modo que depois dele não houve nenhum como ele entre todos os reis de Judá, tampouco algum que foi antes dele, porque ele se apegou ao Senhor e não se afastou de segui-lo, mas guardou os seus mandamentos, os quais o Senhor ordenou a Moisés. E o Senhor esteve com ele, e ele prosperava para onde quer que saísse. E ele se rebelou contra o rei da Síria, e a ele não se viu. Feche seus olhos e oremos a Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra que foi lida, Senhor, nesta noite. Meu Pai, eu peço a Ti, meu Pai, visita, meu Pai, cada coração presente, meu Pai, nesta noite. Ô Pai, me dá sabedoria, entendimento, discernimento para ministrar, meu Pai, sendo, meu Pai, um mensageiro, meu Deus e meu Pai, do Senhor nesta noite. Meu Pai, temos um lugar de honra, de glória aqui nesse lugar. Ô meu Pai, que o Senhor venha, meu Deus, meu Pai, curar, libertar, salvar, transformar. Que o Senhor possa arrumar, meu Pai, a casa, meu Pai, nesta noite. Meu Deus, meu Pai, eu oro a Ti, meu Pai, vai repreendendo, meu Pai, toda a reclamação, meu menino. Ô meu Pai, toda a fúria, meu Deus, e meu Pai, do diabo, meu Pai, que pega por terra. Ô Pai, vai repreendendo, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que tenta impedir, meu Pai, do Senhor manifestar na sua glória. E o Senhor poder, meu Pai, no nosso meio, Senhor. Eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, te agradeço, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém. Pode se sentar. Irmãos, nós bem sabemos que em Israel passaram vários tipos de reis. Vários reis se assentou no trono para governar Israel. Mas bem sabemos que Israel, ele sempre caía no pecado da idolatria, ele sempre se desviava dos caminhos do Senhor. Mas bem sabemos também que quando Israel se desviava do caminho do Senhor, o Senhor sempre levantava uma nação para oprimir, para apertar Israel, para que Israel entendesse que ele tinha que ter um dono,
presença do Senhor. Antes de eu falar desse rei, eu quero falar de um rei que assumiu o reinado, que assumiu o trono de Israel, mas infelizmente ele não teve essa mesma iniciativa que esse rei Ezequias teve. Ezequias, o que me chama a atenção não é pela idade, de 25 anos de idade a qual ele reinou. Não foi pela idade que ele sentou no trono e colocou a coroa sobre a sua cabeça. Não foi isso que me chama a atenção. O que me chama a atenção é que Ezequias, quando ele senta no trono, ele entende. Ezequias, quando ele senta no trono, ele percebe que ele não vai obter vitória no seu reinado. Ele não vai obter vitória no seu governo se a presença de Deus não estiver dentro de Israel, dentro da casa de Israel. Eu quero que você saiba que, creio eu que Ezequias ele começa a fazer uma autoanálise de como está o povo de Deus naquele momento. O povo de Israel estava numa decadência espiritual. O povo de Israel, irmão, eles tinham se afastado de Deus, e todas as vezes que eles se afastavam do Senhor, eles faziam coisas terríveis diante de Deus. A palavra do Senhor fala que Acabe, rei de Samaria, a primeira coisa, quando ele assumiu o reinado de Samaria, em vez de ele ter essa mesma atitude do rei Ezequias, a palavra do Senhor vai falar que rei Acabe, ele vai fazer uma aliança com Etibaal. Etibaal, ele era o rei dos Sidônios, e a palavra do Senhor fala que quando Acabe se alinha com Etibaal, Etibaal dá a sua filha Jezabel para ser esposa de Acabe. E a palavra do Senhor fala que quando Acabe se casa com Jezabel, Jezabel ela entra para dentro do povo de Deus. Jezabel ela entra para dentro do povo de Israel. E juntamente com Jezabel vem a sua comitiva. Juntamente com Jezabel vem a sua doutrina. Isabel ela vai implantar, ela vai inserir a doutrina dela dentro do meio do povo de Israel. Jezabel, quando ela entra para dentro do povo de Israel, ela traz com ela os profetas, os sacerdotes de Baal, de Será, e ali então o povo ele cai na decadência espiritual, porque Acabe ele já pega um cenário totalmente ruim, olhando para o lado espiritual, e em vez de ele ter uma iniciativa como esse rei Ezequias, Acabe ele fez tudo ao contrário. Eu quero que você saiba que o Senhor ele nos dá oportunidade para nós fazer aquilo que é certo e para nós fazer aquilo que é errado. A palavra do Senhor fala no livro de Deuteronômio, no capítulo, se eu não me engano, 28, vai falar que o Senhor vai colocar sobre nós a bênção e a maldição. Ele fala: escolher a bênção, escolher bem e não mal. Irmão, eu quero que você saiba que o Senhor ele está nos dando uma oportunidade para nós arrumar nossas casas nesta noite. Irmão, a oportunidade ela bate tanto na minha vida quanto na sua vida. Nós precisamos entender, irmão, aonde nós queremos chegar. Eu e você precisamos entender que nós estamos numa caminhada, e essa caminhada ela é longa. Essa caminhada, irmão, ela é difícil. Eu quero que você saiba que servir a Deus é difícil. Servir a Deus, irmão, é necessário a gente largar certas coisas, abandonar certas atitudes, certos ambientes, certos relacionamentos. A palavra do Senhor fala que Jesus Cristo ele disse: aquele que quer seguir a mim, toma a sua cruz, toma a sua cruz e siga-me. Então, o rei Ezequias, ele sabe, se eu simplesmente sentar no trono e reinar do jeito que está, a casa de Israel vai continuar a mesma coisa. A casa de Judá vai permanecer do mesmo jeito. Então, a primeira coisa, isso que me chama a atenção nesse ano, nesse jovem, Ezequias, a primeira coisa que ele vai fazer no seu reinado é limpar a casa. Ele dá ordem. Ele fala: eu quero que destrói os altares. Eu quero que destrói os postezinhos. Eu quero que o povo de Israel entenda que nós devemos servir somente o Senhor, o Deus de Israel. Irmão, eu quero que você saiba que toda vez que eu e você priorizamos ao Senhor, o Senhor também vai nos priorizar. O Senhor, irmão, ele observou o que o rei Ezequias fez. O Senhor observou, o Senhor atentou para o que Ezequias ele estava fazendo. E o Senhor se agradou daquilo que ele estava fazendo. Ezequias ele dá ordem, vai destruir agora os altares.
Eu não quero mais idolatria, eu não quero mais os postes ídolos. Eu quero levar o povo, eu quero levar a congregação de volta para os caminhos do Senhor. Irmão, eu quero que você saiba que quando eu e você abre o nosso coração, quando eu e você procuramos limpar a casa, quando eu e você começamos a apresentar diante do Senhor e falar: Senhor, vai tirando de mim aquilo que não agrada a Ti. Senhor, vai tirando de mim aquilo que não provém do Senhor. Senhor, eu sei que eu erro nisso, eu sei que muitas vezes eu faço aquilo, mas o Senhor sabe da minha sinceridade, irmão. Eu quero te falar que toda vez que você entra com sinceridade diante da presença do Senhor, o Senhor não rejeita. O Senhor, Ele, irmão, Ele ouve as nossas orações. A palavra do Senhor vai dizer que então, esse rei Ezequias, ele vai começar agora a reinar sobre Judá. A palavra do Senhor vai dizer que rei Ezequias, ele foi um rei bem sucedido. Quando eu e você começamos a priorizar as coisas de Deus, a gente vai ser bem sucedido em tudo que a gente fizer. Porque o Senhor, a palavra do Senhor fala que Ele tem prazer em nos abençoar. A palavra do Senhor fala que Deus tem prazer, irmão, em abençoar aqueles que o servem e aqueles que o devem. Então o rei Ezequias, irmão, ele vai então agora reinar e está tendo a proteção do Senhor. Porque ele trouxe a presença de Deus para dentro do seu reinado. Quando eu e você começamos a trazer a presença do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos casamentos, eu quero que você saiba que nós temos uma proteção, não do homem, mas uma proteção divina. O Senhor, irmão, Ele guarda, o Senhor, Ele nos esconde do seu pavilhão. Ele nos esconde no esconderijo do Altíssimo. Então agora, rei Ezequias, ele vai reinando. Rei Ezequias, ele vai agradando ao Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que não teve outro homem antes do rei Ezequias e nem depois que fez o que ele fez quando estava sentado no trono. E nós sabemos, irmão, que toda pessoa que serve realmente ao Senhor, o inimigo se levanta, irmão. Toda pessoa que realmente, quando está levando uma vida com Deus, o inimigo ele fica furioso porque ele não gosta quando a gente procura limpar a casa. O inimigo ele gosta de sujeira. O inimigo não quer, irmão, somente colocar as pessoas lá no mundo, do lado de fora. Ele quer que as pessoas permaneçam até dentro da igreja, mas levando uma vida de qualquer jeito, levando uma vida de qualquer maneira, com a casa suja, com o coração no pecado. Satanás ele gosta, porque até mesmo aqueles que estão dentro da igreja, eles estão fazendo a vontade dele, está agradando a Satanás. Mas Ezequias, ele é um homem que coloca Deus em primeiro lugar em sua vida. Ezequias, ele é um homem que ele não vai colocar os cavaleiros, os generais, ele não vai colocar o seu exército na frente, ele vai colocar o próprio Deus. O próprio Deus ele vai colocar na frente. E a palavra do Senhor vai dizer que agora vai se levantar contra esse homem, contra rei Ezequias, o rei da Síria, Senaqueribe. Senaqueribe, irmão, ele já tinha destruído várias nações. Ele era o rei da Síria. Naquele momento, naquele atual momento, a Síria ela era a nação mais poderosa. Naquele momento, a Síria ela era aquela nação que estava destruindo totalmente as outras nações. E ele veio afrontar agora o rei Ezequias. Muitas das vezes o meu e seu inimigo ele vem de forma para nos afrontar. O meu e seu inimigo ele se levanta para tentar nos destruturar. Ali faz um pleno aqui agora. Então, o diabo ele tenta, irmão, de todas as formas, de todas as maneiras, mexer na nossa vida espiritual, atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Mas Senaqueribe, irmão, ele achou que ele ia vencer o povo de Judá como ele venceu de Samaria. Só que o rei que está reinando sobre Judá, ele era um homem que temia Deus. Irmão, que não pode faltar no meu e no seu coração, pegou diante do Senhor. Senaqueribe, ele vem de uma forma, de uma maneira para
apertar o povo de Judá, para apertar o rei Ezequias. Só que o rei Ezequias, eu quero que você saiba que ele era um homem que ele obteve crédito com Deus. Irmãos, quando eu e você tem crédito com o Senhor ele entra na minha e na sua guerra. Quando eu e você tem crédito com Deus, o Senhor ele pula na frente das nossas batalhas. A palavra do Senhor, irmão, ela é fiel e verdadeira. Que Senaqueribe ele vem agora com palavras de afronta. Só que mal ele sabia que o Senhor Deus dos exércitos ia interferir naquela situação. Eu não sei qual é a causa, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei aquilo que você tem pedido diante do Senhor para arrumar aí dentro do seu coração. Mas nesta noite o Senhor ele vai entrar com providência para te dar vitória. O Senhor Deus ele vai entrar, ele vai mudar o cenário a qual você está vivendo. Ele vai mudar o cenário a qual você está vivendo. Como ele mudou desse rei Ezequias. Eu quero que você saiba que os inimigos de Israel, todos eles eram soberbos, altivos, prepotentes. Todos os inimigos de Israel vinham contra Israel com palavras de arrogância. Só que a palavra do Senhor fala que Deus abate o soberbo. A palavra do Senhor vai dizer que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele vai subir agora no seu terraço, ele vai observar o seu reinado. E o coração dele vai se encher de soberba, porque ele vai tomar a glória toda para si. E a palavra do Senhor fala que o Senhor tocou no coração de Nabucodonosor. E ele ficou como que fosse de um animal. A palavra do Senhor fala que cresceu pelos em seu corpo. O seu cabelo cresceu, as suas unhas cresceram. E a palavra do Senhor fala que o Senhor jogou Nabucodonosor, rei da Babilônia, para comer capim junto com os animais selvagens. Por causa da soberba de Nabucodonosor. E com Senaqueribe não vai ser diferente. Com Senaqueribe, quando ele vem com aquelas palavras, no coração do rei Ezequias se aflige. Que muitas das vezes, irmão, quando o meu e seu inimigo se levanta contra mim e a sua vida, nós ficamos com medo. Muitas das vezes, nós olhamos para a direita, para a esquerda. Quando Satanás ele vem, irmão, para tentar nos destruir, ele vem, ele só por dentro. Mas no momento certo o Senhor interfere na minha e na sua situação. Na minha e na sua situação, irmão, o Senhor ele sempre vai interferir. Se eu e você abrir o coração para o Senhor de verdade, se eu e você deixar o Senhor fazer morada nos nossos corações, se nós falar, Senhor, a minha vida eu entreguei diante do teu altar. Senhor, eu quero que o Senhor governe a minha vida, eu quero que o Senhor governe os meus passos. Senhor, se o Senhor entrar na minha vida, eu quero que o Senhor toma os meus sonhos, os meus projetos em tuas mãos. O Senhor, com certeza, Ele vai direcionar o meu e os seus passos. A palavra do Senhor vai dizer que então Senaqueribe ele vem. Senaqueribe ele chega, irmão, com aquelas palavras humilhantes diante do rei Ezequias. Rei Ezequias, irmão, ele sabia o Deus que ele servia. Rei Ezequias sabia o Deus a qual, irmão, ele tinha inserido no seu reinado, na sua vida. E a palavra do Senhor vai dizer que quando isso tudo começou a acontecer, ele entra para dentro do templo. Quando Senaqueribe ele vem para tentar destruir com o rei Ezequias ele vai entrar para dentro do templo e orar ao Senhor. Eu quero que você saiba que quando o meu e o seu inimigo vier nos afrontar, quando o meu e o seu inimigo vier lutar contra mim e contra você, nós precisamos entender que nós precisamos entrar para dentro do templo e falar com Deus, desabafar com o Senhor. A palavra do Senhor nos ensina a nós entrar dentro do quarto, fechar a porta e orar ao Pai. Irmão, quando eu e você
começa a orar, a gente gera intimidade com Deus. Toda pessoa que tem vida de oração, ela tem intimidade com o Senhor. E toda vez, irmão, que uma pessoa ela ora, o Senhor ele entra com providência na sua vida. Toda vez que a pessoa ela ora, toda vez que a pessoa apresenta a causa diante do Senhor, o Senhor entra com providência e muda o cenário. Eu quero que você saiba que quando você começar a orar diante de Deus e apresentar a tua causa diante do Senhor, o Senhor vai mudar a sua causa. Oh glória, aleluia. Eu quero que você saiba que a oração, irmão, ela move a mão de Deus. A palavra do Senhor fala que Pedro, ele estava preso. E quando Pedro estava preso, a palavra do Senhor fala que tinha um povo reunido em uma casa. E quando aquele povo começou a orar, a palavra do Senhor fala que Deus enviou um anjo. E foi lá na cela, foi lá na prisão, aonde Pedro estava. E aquele anjo, irmão, libertou a Pedro. A oração, irmão, ela move montanha. A oração, irmão, ela move a mão de Deus. A oração, irmão, ela faz a gente ter intimidade com o Senhor. E é isso que o Senhor quer de mim e de você nessa noite. O Senhor quer que eu e você tenha intimidade com Ele. Não, porque quando a gente começa a gerar intimidade com o Senhor, por mais que o nosso inimigo venha, por mais que o nosso inimigo se levanta, a palavra do Senhor, ela nos garante que o Senhor vai levantar o nosso favor e vai nos dar vitória. Aleluia. É a palavra do Senhor, irmão, que nos garante. É a palavra do Senhor, irmão, que está nos garantindo a vitória sobre o meu e os seus inimigos. Será que ele então ele vem confiando na força da sua sabedoria, confiando na força do seu exército, confiando na força dos seus cavaleiros? Mas rei Ezequias não. Rei Ezequias, ele está colocando a sua força no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Rei Ezequias, ele está colocando a sua força naquele que tem na mão todo o poder, naquele que criou o céu, que criou a terra, naquele que está sentado ao mais alto e sublime trono. Eu quero que você saiba que o nosso Deus, a qual eu e você serve, ele é um Deus que nunca perdeu guerra, é um Deus que nunca perdeu batalha. O Deus a qual eu e você serve, ele entra na nossa guerra somente para nos dar vitória. E eu acredito que o Senhor está entrando na minha e na sua causa nesta noite. Eu acredito que o Senhor está entrando dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Ele está entrando e ele vai mudar o cenário, que muitas das vezes para nós é impossível. Muitas das vezes nós olhamos para a situação e nós falamos: Senhor, como vai se resolver isso? Senhor, como que vai acontecer isso? Senhor, como eu vou resolver esse problema? Mas a palavra do Senhor, irmão, ela nos garante que Deus ele é especialista em resolver problemas. O nosso Deus ele é especialista em resolver causas impossíveis. Oh glória. Irmão, nós precisamos entender o Deus que nós servimos. Nós precisamos entender, irmão, que o Deus que nós servimos ele é fiel e poderoso para fazer aquilo que nós temos pedido, aquilo que nós temos orado, aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Ele faz infinitamente muito mais. Será que ele então, com aquela sua soberba, com aquela sua arrogância, ele achou que ia destruir o rei Ezequias como ele destruiu as outras nações? Às vezes o inimigo ele olha para mim, ele olha para você, e ele fala: eu ia destruir o irmão dele, ia destruir o pai dela. Então com ele vai ser a mesma coisa. Satanás ele olha para mim, ele fala: você. Ele fala: do mesmo jeito que eu destruí os outros, eu também vou destruir eles. Do mesmo jeito que eu destruí a família do outro, eu também vou destruir a família dela. Do mesmo jeito que eu arruinei com o casamento dele, eu vou arruinar com o casamento dela. Eu quero que você saiba, irmão, que quando a nossa vida está no altar do Senhor, quando Satanás ele vem contra mim e contra você, a palavra do Senhor fala que por um caminho ele vem, mas por 7 ele vai ter que fugir de mim e de você. Oh glória, oh aleluia. Satanás, irmão, ele tem que entender que o Deus que nós servimos, ele é um Deus que guerreia a nossa guerra.
Quando eu e você começar a entender que quando a gente coloca a nossa vida diante do altar do Senhor, quando a gente abre o nosso coração para Deus e fala: Senhor, governa a minha vida, governa a minha casa, governa o meu casamento, o Senhor vai começar a mudar a história. O Senhor vai começar a mudar a situação. Quando você começar a colocar os teus parentes que não servem a Deus no altar do Senhor, coisas vão começar a acontecer. Quando a gente começar, irmão, a colocar diante do Senhor as nossas causas e começar a orar em cima, o Senhor vai começar a entrar com providência. A palavra do Senhor fala que ele vai pro templo, ele vai começar a orar. A palavra do Senhor fala que ele vai rasgar as suas vestes, ele vai falar: Senhor, tem de misericórdia. Ele tinha crédito com Deus. Irmão, quando a gente tem crédito com Deus, a gente ora e o Senhor faz. Quando a gente tem crédito com Deus, a gente ora, apresenta diante do Senhor e o Senhor entra com providência. A palavra do Senhor fala que Elias, o profeta de Desbita, ele chega diante de Acabe e ele fala: segundo a minha palavra. Para falar isso tem que ter crédito com Deus. Ele chega diante do rei Acabe e ele fala: olha, Acabe, segundo a minha palavra não vai chover. Eu fico imaginando o Senhor do céu olhando para a vida desse profeta, falando: eu gostei dessa atitude, eu gostei do que ele falou, porque ele tem intimidade comigo. E o Senhor dá ordem ao céu e não cai um orvalho sobre a terra. A intimidade, irmão, leva a nós ter experiências com o Senhor. Quando a gente começar a ter intimidade com o Senhor vai nos revelar coisas profundas e ocultas, a qual nós não sabemos. Quando eu e você começamos a ter intimidade com o Senhor ele abre a nossa visão espiritual. Ele começa a nos dar sabedoria. Ele começa agora a nos mostrar o Senhor, irmão. Quando a gente começa a ter intimidade com o Senhor, irmão, ele não vai nos deixar enganado e nem confundido, porque a gente está buscando, está tendo vida com Deus. A palavra do Senhor fala que Senaqueribe, então, ele arma todo o seu exército para vir contra o rei Ezequias. A palavra do Senhor fala que o Senhor vai comprar a guerra desse homem. O Senhor usa o profeta e fala para o rei Ezequias que ele não vai precisar pelejar, ele não vai precisar guerrear. Eu quero te falar que nessa tua guerra, nessa tua causa, o meu Deus, ele vai adiante de você. Nessa tua causa, nessa tua guerra, a qual você tem enfrentado e você tem passado, o meu Deus, ele vai entrar na frente só para te dar vitória. A palavra do Senhor fala, irmão, que o Senhor mandou somente um anjo e matou 185.000 assírios. A palavra do Senhor fala que quando amanheceu, era um monte de corpos mortos pelo chão. Esse é o poder do Deus que eu e você serve. Esse é o poder, irmão, que Deus tem em suas mãos. Eu e você precisamos nos colocar na fiação diante do Senhor. O que eu e você precisamos é falar: Senhor, tira de mim tudo aquilo que não provém de ti, para me ter intimidade contigo. O que nós precisamos, irmão, é falar: Senhor, me ajuda a servir a ti de verdade. Me ensina a ser um verdadeiro cristão. Me ensina, Senhor, endireita as minhas veredas. Irmão, se esse homem, se esse rei Ezequias, se ele não tivesse arrumado a casa, se ele não tivesse destruído os postes ídolos, se ele não tivesse destruído os altares, o fim do rei Ezequias seria a morte. Eu quero que você saiba que tem dois caminhos diante de mim, diante de você: a vida e a morte. Eu quero que você saiba que o Senhor, ele está nos dando a escolha para
Senhor, irmão, Ele não quer simplesmente visitar a minha e a sua vida. Ele quer fazer morada no meu e no seu coração, aleluia. O Senhor, Ele não quer simplesmente fazer uma visita, mas Ele quer morar dentro de mim, dentro de você. Eu quero que você saiba que quando a gente abre o coração de verdade diante do Senhor, o Senhor, Ele assume a ter um compromisso comigo e com você. Quando a gente abre o nosso coração de verdade para o Senhor, a gente vai começar agora a ter uma aliança com Deus. Irmão, e a aliança ela não vai ser quebrada, porque o Senhor vela pela sua palavra. A palavra do Senhor vai falar que o tempo passa, Ezequias adoece. A palavra do Senhor vai falar que o profeta Isaías, ele chega diante do rei Ezequias, ele fala: arruma a tua casa, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás. Então a palavra do Senhor fala que assim como o profeta sai, rei Ezequias vira a cabeça, ele vira o rosto para a parede, e ele começa a chorar. Não chorar porque ele ia morrer, ele começa a chorar porque ele sabia quem ele foi diante da presença do Senhor. Ele começa a chorar, ele começa a engagar com o Senhor. Ele fala: Senhor, lembra-te de mim. Lembra quem eu fui na tua presença. Lembra que eu te servi. Lembra que eu quebrei os altares. Lembra que eu destruí os fortecídios. Lembra-te de mim, Senhor. Oh, glória. Se você começar a orar essa situação a qual você está vivendo, o Senhor vai lembrar de ti. O Senhor vai lembrar de ti. A palavra do Senhor vai dizer que o profeta ainda estava no pátio. O profeta, irmão, não tinha ido embora, ou seja, teve tempo de ele voltar. Eu quero te falar que tem tempo. O Senhor está te dando tempo nesta noite. O Senhor está dando tempo para mim e está dando tempo para você arrumar a casa. A palavra do Senhor fala que o profeta ainda estava no pátio, e o Senhor fala com o profeta Isaías dizendo: volta lá. A palavra do Senhor fala que o profeta então ele volta até Ezequias, e o profeta, Deus usa a boca do profeta e fala para o rei Ezequias: olha, você vai ter mais 15 anos de vida. 15 anos de vida foi acrescentado para o rei Ezequias. Sabe por que eu fui acrescentado? Sabe por que o Senhor acrescentou mais anos de vida para aquele homem? Ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele era um homem que abriu o seu coração para o Senhor. Por isso que quando ele virou a cabeça para a parede, ele começou a chorar e ele começou a falar com Deus, o Senhor mudou. Porque era para ele arrumar a casa, porque ele ia morrer. O Senhor mudou de ideia. O Senhor mudou a situação. O Senhor falou para aquele profeta: volta lá. Volta lá, eu quero acrescentar mais anos de vida para ele. Eu quero abençoar ele com mais anos de vida, de longanimidade, porque ele serviu a mim com fidelidade. Ele serviu a mim com temor, com reverência, e eu vou abençoar ele. Eu quero te falar que a obediência, irmão, quando eu e você começa a obedecer a Deus, quando eu e você começamos a servir ao Senhor e obedecer a sua palavra, o Senhor nos abençoa. Quando eu e você começamos a obedecer a palavra do Senhor, o Senhor nos prospera. O Senhor, Ele nos honra. Ele não nos deixa enganados e nos deixa confundidos. Quando eu e você começamos a vivenciar a palavra do Senhor, a palavra do Senhor vai nos limpando, vai nos libertando, vai nos transformando, e o Senhor vem com a sua presença e nos enche. Ezequias, ele era um homem cheio da presença do Senhor, um homem de intimidade com Deus. E eu gosto de falar de intimidade, porque para ter intimidade não tem que ter relacionamento. Para ter intimidade com o Senhor tem que ter vida de oração. Para ter intimidade com Deus, irmão, eu e você precisamos começar a buscar a Deus, a pagar preço diante do Senhor. A palavra do Senhor fala que o
Porque realmente o povo da Síria era o povo mais poderoso daquela época. Realmente Senaqueribe, ele tinha as armas mais poderosas daquela época. Só que o rei Ezequias, ele servia a Deus, irmão, o Deus Todo-Poderoso. Quero que você saiba que o Deus que você serve nunca perdeu guerra. O Deus que você serve nunca perdeu batalha, nunca perdeu peleja. Eu quero que você saiba que o Deus que você serve, irmão, foi Ele que formou os montes e criou o vento e declara o homem seus pensamentos e pisa dos altos da terra. O Senhor Deus, irmão, Ele é aquele que está sentado ao mais alto sobre o trono. Eu quero que você saiba que o Deus que qual você serve, Ele tem na mão todo o poder. E é Ele que anda no meio da igreja. É Ele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É Ele, irmão, que tem na mão, irmão, a chave de Davi. Aquele que abre porta e não tem quem fecha. E a porta não Ele abre, não tem, irmão, que vai fechar. Eu quero que você saiba que se Deus abrir uma porta diante da sua vida, se o Senhor Deus abrir uma porta para você, não tem homem que fecha. Não tem homem que fecha. Foi o Senhor que colocou o rei Ezequias assentado no trono de Judá. Foi o próprio Deus que colocou aquele homem para governar o povo de Israel. Se o Senhor te escolheu, irmão, se o Senhor te escolheu, se o Senhor te separou, não adianta quem levantar contra, porque o Senhor é contigo. Será que ele vem contra? Mas o Senhor estava com o rei Ezequias. Será que ele vem contra? Mas rei Ezequias era de oração. Será que ele vem contra? Mas Ezequias, ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Com glória. Irmão, abre o seu coração nessa noite para o Senhor. Eu não conheço a sua vida. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua situação. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado. Mas seja sincero com Deus. Seja sincero com o Senhor, porque a sinceridade, irmão, o Senhor Ele gosta da sinceridade do meu e do seu coração. Quando eu e você somos sinceros com o Senhor Ele tem prazer em nos ouvir. Eu quero que você saiba que quando eu e você é sincero diante do Senhor, o Senhor Deus, Ele atenta para o meu e o seu clamor, para a minha e para a sua súplica. A oração, irmão, ela tem que ser sincera. Todo mundo erra, todo mundo falha, todo mundo é pecador. Mas quando nós somos sinceros diante do Senhor, nós falamos: Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu quero que o Senhor faça morada na minha casa. Eu quero que o Senhor faça morada na minha vida. Eu quero que o Senhor faça morada no meu casamento. Eu quero que o Senhor faça morada na minha família. Irmão, quando a gente é sincero com Deus, o Senhor Deus, Ele tem um prazer em nos honrar. Ele tem um prazer em nos dar vitória. Quando eu falo de Ezequias, eu não posso deixar de falar de Josafá. Josafá, irmão, a palavra do Senhor fala que o servo dele chega para ele e fala: olha rei Josafá, vem contra ti um grande exército, uma grande multidão além do mar. A palavra do Senhor fala que o coração de Josafá estremeceu. A palavra do Senhor fala que o coração de Josafá se entristeceu. Mas a palavra do Senhor fala que Josafá, irmão, ele correu para a oração. Eu quero que você saiba que não tem outro jeito. A oração é a chave. O Senhor, Ele está procurando aquelas pessoas que buscam Ele na oração. A palavra do Senhor nos ensina a nós orar dentro e fora do templo. A palavra do Senhor fala que Josafá, ele clama a Deus, ele ora ao Senhor, ele leva o povo a se consagrar. E no meio da multidão Deus levantou um profeta. Deus falou: olha Josafá, nessa tua peleja, nessa tua guerra, tu não terás que pelejar. Irmãos, se nós soubermos quem guerreia a nossa guerra, se nós soubéssemos quem é que peleja a nossa batalha,
fala, irmão, que o Senhor deu vitória para Josafá, e Josafá não precisou usar espada, nem lança e nem escudo, porque o próprio Deus guerreou a guerra de Josafá. O próprio Senhor, irmão, interferiu. O Senhor, ele vai interferir nesta noite. O Senhor, ele vai interferir naquilo que você tem pedido diante do Senhor. A causa que você tem apresentado diante do Senhor, o Senhor, nesta noite, ele vai atender as suas orações. Oh glória, oh glória. Eu quero que você saiba que o nosso Deus, irmão, a palavra do Senhor fala que a mão dele não está encolhida e os ouvidos dele não estão tampados. Eu quero que você saiba que a mão dele está aberta para nos abençoar. Os ouvidos deles estão abertos para ouvir o meu e o seu clamor. Eu quero que você saiba que o Senhor quer que eu e você começamos a clamar a Ele. O Senhor quer que eu e você começamos a buscar a Ele. Porque quando eu e você começar a clamar, quando eu e você começar a consagrar nossa vida, o Senhor, ele varia diante de nós. Assim como ele foi com o povo de Israel no deserto, assim como ele foi com o próprio rei Ezequias, ele também quer ir adiante da minha e da sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você apresente a Deus a sua causa. Eu quero que você apresente a Deus aquilo que você tem, aquilo que tem machucado o seu coração, aquilo que tem machucado o seu interior. Eu quero que você apresente a Deus a sua vida, a sua casa, a sua família. Se tem algum parente seu, se tem algum familiar seu, se tem alguma pessoa a qual está lá fora, está perdida no mundo, eu quero que você apresenta diante do Senhor. Irmão, a oração, ela move a mão de Deus. A oração, ela move a mão do Senhor. Vamos começar a orar a Deus. Começa a apresentar a sua causa diante do Senhor. Começa a falar: Senhor, arruma minha casa, Pai. Arruma meu coração. Arruma minha vida. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia da minha alma. Começa a falar com o Senhor. Fala: Senhor, eu quero ceiar contigo naquele grande dia. Fala: Senhor, eu quero ter uma vida de oração diante do Senhor. Eu quero ter uma vida de busca, de entrega diante da tua presença. Começa a orar, começa a falar com Deus agora. Meu Deus, e Pai, eu oro a ti, meu Pai, eu apresento a vida, meu Pai. Ô Pai,